Você falou um pouco sobre o analista, eu queria saber um pouco mais qual que é o papel da PMEC na formação do analista, o que seria uma casa de research e consultoria de investimentos, para a gente começar. O trabalho de um analista mesmo, vamos colocar assim, uma casa de research principalmente, eu posso dizer que ele é até relativamente novo, né? Vamos colocar que é desse século para cá, né? Por quê? Porque sempre existiu o trabalho do analista, enfim. Mas se a gente pegar a certificação, se a gente pegar a própria constituição de uma casa independente de análise, é muito recente, né? Então o trabalho de um analista sempre existiu. E aqui eu queria só deixar claro, pelo menos pegando a resolução do analista, que chama-se Resolução 20 da CVM, ela é pública e todo mundo pode não, deve, né, acessar. Claro. E lá tem a definição, ela foi atualizada, lá tem a definição do que é um relatório de análise. Então, se eu pegar assim, o que era um relatório de análise até o início desse século aqui, né? O final do século passado. Um relatório de análise era isso aqui. Ele era um pedaço de papel, então você tinha que escrever, às vezes pode ser até eletronicamente, escrever, transformava em PDF e aqui está o relatório. Só tinha esse formato de um relatório de análise, né? Então, a gente pensa que um relatório de análise ainda é um PDF, né? Ainda é um Word, um arquivo, ainda existem esses relatórios. Só que pela instrução, pela atualização da Resolução 20, um relatório de análise passa a ser qualquer expressão que você entenda como realmente uma análise, uma indicação, uma recomendação, uma avaliação de um ativo que possa ser transmitida para pelo menos 2 pessoas ou mais. Então, por exemplo, se eu estou falando aqui para vocês, e tem vocês 2 estão escutando, e tem mais pessoas assistindo também, já virou um relatório de análise. Né? Então, isso aqui é um relatório de análise. De né? forma oral. Então, a gente for gravar, virou um documento. E aí você fala assim, pô, mas qual que é o limite para realmente virar um relatório de análise? Tá? É lógico que aqui eu não estou sendo remunerado para essa entrevista aqui, para essa opinião. Mas a gente sabe, por exemplo, se você pegar que acho que é a pergunta clássica, né? Pô, mas e um youtuber, né? Que ele tem um YouTube. Ele pode ter a liberdade de expressão dele de falar dentro de qualquer ambiente, né? Mas a partir do momento que ele começa a ser remunerado, e a gente sabe que um canal de YouTube remunera, se o cara pode ganhar 30 centavos, mas remunera. Então a remuneração do canal do YouTube já conta. Já é considerado. Entendi. Então, assim, a parte do limite. Então, assim, a resolução, a regulação, ela não proíbe ninguém de dar opinião. Todo mundo, você pode estar num churrasco lá, vai dar opinião, né? Mas uma dúvida aqui, você falou, ele não pode ser remunerado, aí eu ouvi você falando sobre limite. Tem um limite que ele pode ser remunerado? A partir do momento... É o limite de entendimento. Isso, a partir do... Por exemplo, não um limite monetário. A partir do momento que você deu uma opinião pública e você foi remunerado por isso, você está exercendo a profissão de analista, certo? Então, tudo é considerado... Então, você pegar a resolução, até tem alguns exemplos lá na resolução, então um vídeo é considerado um relatório, né? É uma reunião com pelo menos mais 2 pessoas. Se você está falando só com um cliente, uma pessoa, até está escrito isso, não é considerado um relatório. A partir de uma opinião pública, eu fiz uma reunião para 10 pessoas, um jantar para 10 pessoas. E lá eu falei que a Petrobras é uma empresa que vai dar lucro de tanto e eu acho um bom investimento. Você acabou de fazer uma recomendação, acabou se tornando um relatório, né? E lógico, você recebeu dinheiro, recebeu uma remuneração para aquela palestra lá. Você está fazendo um relatório segundo a instrução. Então, é nesse limite que a regulação entra, tá? Então, o trabalho da PMEC hoje, ele entra a partir dos analistas que são certificados, né? Então, a PMEC, até as pessoas confundem, mas Marco, eu vi lá um youtuber, né, que está fazendo conteúdo, e aí, pessoal, até uma briga que eu vou arrumar confusão aqui. Não adianta nada o youtuber falar assim, isso não é uma recomendação. É o padrão. Isso que eu tava pensando. Porque sempre vê um vídeo e os caras sempre dão esse O cara fala um disclaimer. monte de coisa, aí depois ele explicar tudo. Mas isso não é uma recomendação. Não adianta. Ele fala, nossa, melhor empresa do mundo, Não adianta tô comprando nada. muito, mas Pra não é uma regulação recomendação. não adianta nada. Legal. Porque ele está fazendo uma recomendação, né? E ele está sendo remunerado para isso. Só que acontece, a PMEC vai exercer algo em cima desse profissional, dessa pessoa? Não, né? Porque a PMEC ela vai exercer em cima dos certificados, para entender se os certificados estão cumprindo a regulação 20, na resolução 20. Você trabalhou com ética, teve uma metodologia, tudo isso, resolução 20 e os códigos de ética, manual de conduta da PMEC, tudo isso é bem claro. E daqui para trás? Daqui para trás
são outros órgãos. Usualmente o que acontece? A PMEC ela pode receber alguma denúncia, por exemplo, receber uma denúncia, e ela vai encaminhar para os órgãos responsáveis. CVM, Ministério Público. Por que Ministério Público? Porque se for uma pessoa que está influenciando muita gente, que pode até trazendo resultados, enfim, prejudicar muita gente, é como se estivesse exercendo ilegalmente uma profissão. Claro. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, esse limite aqui. E é aqui que a PMEC ela começa a atuar a partir para cá. Então, se ela receber algum ponto, ela vai passar para os órgãos responsáveis e falar assim, eu não consigo atuar nesse momento, até esse estágio. E ela vai passar para os órgãos. Então, quando a resolução mudou, então, pensar que as certificações, o CNPI, o Certificado Nacional Profissional de Investimento, para o analista, né, surgiu, vamos colocar assim, nesse início desse século, e aí começou a certificação. A PMEC assumiu a autorregulação, ou seja, a PMEC também reporta para a CVM, a PMEC precisa falar assim, o Marco aqui, ele emitiu 10 relatórios esse mês. Tá, mas você recebeu esses relatórios, estão documentados, estão arquivados, tem que ficar arquivados 5 anos, recebeu, a gente tem 3 dias, a analista tem 3 dias para subir os arquivos para a PMEC, enfim, uma série de normas, né? Então, a PMEC também presta conta para o veículo, para o regulador máximo, que é a CVM, sempre vai ser a CVM. Então, a gente faz trabalho de autorregulação, principalmente do analista, que a gente chama sell-side, tá? Então, hoje tem certificação, que a gente chama, vamos colocar assim, são 3 provas, né? Um para o analista fundamentalista, um analista técnico, né? Então, aquele que fica mais no gráfico, enfim, e um analista que consegue ter opinião das duas escolas, vamos colocar assim, fundamentalista e técnica, tá? E aí também surge o conceito de casa de análise independente. Então, como não tinha até o início do século, a gente só tinha analistas que eram de banco, de corretora, né? Aí começam a surgir as casas de análise independentes. Então, nós 3, a gente pode abrir uma casa de análise, tem uma regulação lá, então, você vai ter que ter um diretor responsável pelo compliance, vai ter que ter um diretor responsável pela certificação, pela parte de análise, enfim. Então, é só seguir a norma e a gente monta uma casa de análise, né? Vai ter um profissional certificado que vai ser responsável pela toda a certificação, né? Alguns diretores dependentes, principalmente essa parte de regulatório, né? E hoje existem. Então, hoje existem casas de análise que são 100% independentes para, de fato, tentar diminuir o conflito. Não quer dizer que não exista um conflito, sempre vai existir de alguma forma, mas tentar diminuir o conflito. E aí também surge a resolução 19, que aí é um outro assunto completamente diferente, que a gente pode deixar para um outro podcast, né? Que são as consultorias de investimentos, né? A gente teve um boom das assessorias de investimentos. As assessorias são sempre, a maior parte delas elas estão ligadas a um banco, a uma corretora, né? Eu represento essa corretora aqui, né? E a consultoria, ela tende a ser uma forma de ser um pouco mais independente, né? Que é mais parecido como um advisor nos Estados Unidos.